Gente querida do terror, Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, é um prazer estar aqui. Meu nome é Aline e eu sou técnica de necropsia. Para quem nunca ouviu falar na profissão, eu sou aquele maluco ou aquela maluca que ficam no necrotério lidando com os cadáveres. O que eu faço de fato? Nossa, somos de múltiplas funções. Quem desejar maiores detalhes, eu peço que consulte o Google, por exemplo. Verá a riqueza de tarefas que tem na nossa rotina. Eu não vou começar a falar agora, porque tudo que eu disser, na concepção da maioria esmagadora, é algo mórbido. E não é esse caminho que eu quero usar para dar continuidade ao meu vídeo. Na verdade, eu estou aqui para relatar uma experiência vivida por mim. Aí alguns podem pensar, nossa, quem trabalha num necrotério cercado de mortos deve ter muita história. Na verdade, não. Porque pensar que técnico em necropsia, médico legista ou coveiro tem muito a falar a respeito do sobrenatural, é um pouco de viagem, porque a gente está ali, a gente racionaliza. Então, com o tempo, as funções se transformam numa profissão como outra qualquer. A gente separa. Claro, eu tive muitos sustos. Eu passei por algumas experiências inexplicáveis ou não agradáveis, mas nada assim que fosse marcante, pelo menos na minha forma de ver, já que eu tenho outro olhar sobre o assunto, justamente pelo universo que eu vivo e trabalho. Meu grande sonho foi ser médica legista. Não consegui alcançá-lo por vários fatores. Um deles foi o casamento, foi a chegada de filhos, mas não me arrependo. Gosto da minha profissão, gosto muito. E aceito não ter chegado no ponto mais alto, na carreira mais promissora. Mais uma vez alguém pode me dizer, nossa, mas que menina estranha, o negócio dela é lidar com morto, por que ela prefere? Eu digo, olha, eu não sei se eu prefiro, mas o paciente do médico legista ele tem algumas vantagens. Primeiro, ele não reclama de dor, ele não fica se mexendo, ele não fica... Mas claro, ele tem o lado ruim, porque ele não paga a consulta. Foi engraçada? Acho que não, né? Isso aí é piadinha do nosso mundo. Acredito que a maioria não deve ter achado graça, primeiro porque eu não sou uma boa contadora de piadas. Mas toda profissão tem o seu lado bom, o seu lado ruim. E a minha não foge à regra. Só que a experiência que eu vou relatar agora, ela aconteceu há exato 14 anos. 14 anos, nossa, como passa, né? Setembro de 2011. Na época, eu fazia o turno da noite. Então imaginem, técnica em necropsia, trabalhando em necrotério, em meio a cadáveres, já soa meio mórbido. Coloque aí o ingrediente noite, o silêncio absoluto. Onde eu trabalhava, existia a recepção, que ficavam de 3 a 4 colegas, dependendo da noite, fazendo a parte burocrática, recebendo ligações, enfim. E tinha o salão do necrotério, onde ficam as geladeiras, os freezers, se preferirem chamar assim, e também uma série de macas, onde os pacientes chegam. Pois é. E eu trabalho justamente nesse setor. Então, já aconteceu noites de eu ficar a noite inteira ali sem ter com quem conversar. Porque a princípio, a gente até para desligar, para a gente relaxar, a gente conversa com os hóspedes. Mas com o tempo começa a perceber que não é o melhor caminho, que pode nos levar à insanidade. Então o ideal é o fonezinho no ouvido, cumprindo as tarefas, porque ó, tem as macas, aí tem a mesa, a escrivaninha, que é o meu escritório, onde eu faço
todos os apontamentos, onde eu organizo tudo, onde eu vejo a ordem dos trabalhos a serem feitos, o que tem mais urgência, menos urgência, o que vai direcionar o trabalho da polícia, a gente tem que dar uma atenção maior. Tem aqueles casos que o legista, logo quando chega, ele já quer começar a fazer o trabalho dele. Então, é uma função burocrática e técnica ao mesmo tempo. E na época, eu ainda solteira, morava num apartamento pequeno, eu comigo. Então, lógico, eu tinha uma vida muito solitária. Porque eu trabalhava a noite toda, saía às 6 horas da manhã, claro, que não ia querer compromisso com fazer café, com dejajuno, não. Então eu já passava na padaria, tomava um bom de um café, chegava em casa, banho e cama, normalmente aqui por 6h30, 7 da manhã. Então até o meio-dia não contasse comigo. Aí por volta de meio-dia, 1h, a fome batia, eu já ia para a cozinha, a minha geladeira estava sempre bem abastecida, porque eu tinha por hábito dias determinados para ir no mercado, já comprar para a semana toda. No meu dia de folga, eu costumava cozinhar, tipo feijão, arroz, aí congelava tudo em potes, deixando para a semana apenas a mistura. Gostava muito de frutas, então para mim o almoço era sempre rápido, era levantar, tomava outro banho. Eu sempre tive assim a mania de banho, talvez até pelo fato de eu trabalhar em necrotério, parecia que eu sempre ia ter um cheiro estranho, sabe? Aí era só descongelar um feijão, um arroz, botar um bife, um ovo, enfim. Também eu era miúda, não, magrinha, não era de comer muito. Aí durante a tarde, eu ia fazer tudo que as pessoas vivas, as pessoas normais fazem. Eu tinha minha rotina, tinha dia de limpar a casa, dia de ver contas para pagar. E também eu buscava, algumas vezes, uma alternativa para descontrair. O que eu mais gostava era pegar o carro e ir à praia, mas não a praia assim para tomar um banho de mar, não, mas para ficar ali sentadinha. Tinha avenida, tinha o calçadão, tinha os quiosques, vendo o movimento. Às vezes eu lia. Era uma delícia. Mas justamente naquele mês de setembro, que foi atípico, porque a primavera chegou, o verão se aproximava, mas não avisaram o inverno, então estava frio. Estava realmente uma temperatura bem abaixo do normal. Lembrava a Europa, né? Aquela neblina, eu achava uma delícia aquilo. E numa determinada tarde, eu chego num quiosque vazio, não tinha muito movimento por causa da chuva, tinha dado aquele chuvisqueirinho, sabe, chato, durante a tarde, mas ali, quando eu cheguei já tinha passado, mas estava tudo muito úmido e coisa, mas para mim estava ótimo. E quando eu cheguei lá, eu vi uma menina. Várias vezes eu tinha visto ela lá. E para mim não restava a dúvida que, apesar de ser uma mocinha que tinha tudo para ser menor de idade, ela estava ali a trabalho. Entendedores entenderão. Eu achava aquilo uma tristeza tão grande, mas só que naquela tarde caiu do estacionamento, que eu consegui um local legal para estacionar o carro, que embora a praia não tivesse muito movimento, ali era uma área comercial, tinha hotéis, tinha restaurantes, tinha bares, então para estacionar era complicado, principalmente considerando que ali era um estacionamento grátis. Mas eu consegui uma vaguinha diante de onde ela estava sentada. Aí saí do carro, aí passei por ela, cumprimentei, ela me olhou meio estranha, ela estava sentadinha, sabe, naquelas banquetas de praia. Aí eu pensei em ser simpático, eu estava querendo conversar com alguém. Eu olhei para ela, tudo bem? Ela olhou, tudo, mas por quê? Eu disse, não, por que nada, eu só perguntei se está tudo bem contigo. Ela disse, diz aí, moça, você gosta de menina? Eu levei um susto até, digo, não é nada disso, não. Sabe, eu estou noivo, eu estou para casar, porque na época Paulo e eu já estávamos noivos. Por aí não
Não tem problema nenhum, eu sei de tanta mulher no altar do lado de um homem, lembrando da namorada, isso acontece, é normal. Eu disse, não vou dizer que é normal, mas não é o meu caso. Não, porque se for, completou ela, sem problema, a gente combina um horário, um preço, só que hoje não pode, porque hoje eu já tenho cliente. Eu falei, ô menina, deixa de ser louca, não é nada disso, eu só conversei contigo porque eu tô sozinha e coisa, eu tô precisando conversar com alguém, ela, mas que namorado é esse que a senhora tá precisando conversar com estranhos na rua? Eu digo, olha, em primeiro lugar vamos esquecer o senhora, tá? E segundo Paulo, não tem nada a ver com isso. É que os nossos horários não combinam, ele trabalha o dia todo. Ela falou, não, mas eu acho que isso é normal. E à noite? Bom, à noite eu que trabalho. Aí ela riu, somos colegas? Eu falei, de horário sim. Desculpa, mas o que a senhora faz? Eu digo, não me chama de senhora. Tá bom, o que você faz? Eu digo, eu sou técnica em necropsia. Ela olhou assim, tá. Isso é o quê? Aí eu achei engraçado o jeitinho dela, eu digo, você não entende nada? Você já ouviu falar na minha profissão? Ela, não, eu não sei porra nenhuma. Aí foi um início de conversa, eu sentei e comecei a explicar. E ora ela fazia aquele espanto, ora ela sorria, e quando ela sorria, era uma criança, meu Deus do céu. E antes de ir para o trabalho, eu gostava de fazer um lanche, jantar, já ir pronta para encarar a noite. Aí à noite eu trazia de casa um sanduíche, era a garrafa de café, estava bom. Eu ia pedir um lanche para mim, mas fiquei constrangida de ela estava ali. Aí eu perguntei, eu vou fazer um lanche, você quer fazer? Ela, por que a senhora está me agradando agora de novo? Eu digo, não. Eu posso, que eu vou fazer um lanche, nós estamos conversando, você está sendo uma companhia agradável, não estou te cantando não, velho. E também não quero favores de graça não, se é o caso. Eu só te ofereci, se a senhora quiser pagar, eu digo, puta merda menina, para de me chamar de senhora. Poxa, eu vou completar 23 anos, você tem quantos? Eu digo, não é da sua conta. Eu digo, não, tá bom. Aí eu pedi um X, ela pediu outro X no capricho, aí batata frita, aí 2 refrigerantes. Estávamos ali comendo, conversando. Aí eu perguntei se ela tinha família. Toda pergunta que eu fazia, ela vinha com a mesma história. A senhora quer intimidade comigo? Por que a senhora está me perguntando isso? A senhora é essa coisa que falou mesmo? Ou a senhora é da polícia, do juizado de menores? Eu disse, pô menina, assim fica difícil, eu não sei o que conversar contigo. Então eu vou parar de te perguntar, eu vou te dizer, eu sou solteira, eu tenho 22 anos, meus pais moram no interior, eu vim para cá para trabalhar, estudar, aluguei um apartamento para mim, tenho uma vida corrida e chata. E você? Ela é quase a mesma coisa. Eu falei, você mora com seus pais? Ela, não, eu moro com a minha mãe. E o teu pai? Aquele sujeito, ele pode ser tudo menos pai. Bom, aquilo ali para mim foi um... Digo, nossa, convivência é difícil? Não, senhora, não tem convivência. Eu disse, o que eu tenho que fazer para te parar de me chamar de senhora? Eu não sou tão mais velha que você, é uma questão de respeito. Eu digo, tá, mas eu sei, é uma questão de respeito e de educação, mas eu te livro desse compromisso. Afinal, nós estamos ali em termos de idade, eu tentava fazer que ela falasse. Quase que ela soltou, mas eu acreditava que ela tinha entre 15 e 16 anos. A conversa fluiu mais um pouco, ela já tinha terminado o lanche dela, eu perguntei se ela ia querer uma sobremesa, ela disse, eu posso pegar um sorvete? Nossa, aí a criança, eu digo, claro que pode. Nossa, aí ela comeu aquele sorvete, mas era uma satisfação tão grande que eu disse, mas faz muito tempo que você não come um sorvete, ela nem me lembra. Eu digo, desculpa, mas com o que você ganha na vida que você escolheu, não dá para tomar um sorvete? Você não ganha o suficiente? Ela, não ganho nada, não, senhor.
Claro que aquele não ganho nada, não senhora, me faria entrar em assuntos que eu sei que ela não gostaria de comentar. Então eu voltei ao não me chame de senhora e de repente ela... muito obrigado, mas agora eu tenho que ir. Eu disse, mas o que houve? Chegou meu cliente. É assim. Levantou, agradeceu e atravessou a avenida. Tinha um carro estacionado lá. Ela entrou no carro e seguiu seu destino. Nossa, aquela menina me marcou. Eu disse, se eu pudesse fazer alguma coisa por ela. Eu não entendi a questão do pai, também não quis entrar em detalhe. Percebi que ela não estava ali fazendo o famoso ponto, não, porque se ela estivesse fazendo ponto, era um local onde tinha muitas moças que trabalhavam no calçadão, e eu enchi ela de porrada. Não, ela não estava fazendo ponto. Ficou claro para mim que ela estava esperando um cliente que já tinha sido agendado. Ela estava em outro estilo, mas até mesmo pela idade, ela não poderia ficar ali dando bandeira, porque a polícia chegaria e arrastaria. Então, para todos os efeitos, ela era o que eu imaginei quando cheguei. Uma adolescente ali sentada no quiosque. Fui trabalhar, pensava muito nela. Aí passaram uns 2 dias, lá estava ela de novo. Eu cheguei, oi minha amiga. Ela disse, a senhora não é minha amiga. Eu digo, é só força de expressão, mas que bom encontrá-la aqui, coincidência. Se a senhora vem aqui todo dia essa hora, coincidência não é, porque sabe que eu estou aqui. Aqui é o meu ponto de partida. Eu digo, tá, não, mas tudo bem, mas como é que tu tá? Vivendo. Mas ela tinha assim um semblante assim meio que... Não era aquela adolescente, aquela coisa, sabe? Um fogo de vida, não. Aí eu perguntei, você hoje tem algum cliente marcado? Não, hoje não. Então está aqui por força do hábito. Ela me olhou, ela não entendeu muito a brincadeira e também eu não quis. Aí mais uma vez eu perguntei, você quer fazer um lanche, você quer comer alguma coisa? Ela, eu não gosto de explorar ninguém, porque eu não gosto de ser explorada. Mas a senhora foi tão boa comigo que eu até estava aqui meio que torcendo que a senhora chegasse, porque eu estou com vontade de tomar um suco de morango. Eu ainda perguntei, suco ou vitamina? Mas vitamina é mais caro. Mas você quer uma vitamina? De morango? Ou mista? Os olhinhos brilhavam, se pudesse ser mista. Eu digo, um pastel, é isso ou um X? Hoje eu como um cachorro quente, para variar. Já era criança de novo. Foi quando eu perguntei para ela, como é seu nome? É Luana? Mas aquele Luana me saiu meio profissional. A vontade que eu tive a perguntar se não era Luana, não era o nome de guerra. Mas daí eu ia entrar num campo que eu não queria e estava tão legal. E aí a gente conversou. A gente deu risada. Ela, quando ela se soltava, ela soltava aquele lado menina. Ela se tornava divertida, mas apesar de estar ali alegrinha, eu percebia que ela não estava feliz, que ela estava... Eu sentia uma coisa meio estranha. Mas chegou a minha hora, dei tchau para ela. E quando eu fui dar tchau, é automático, eu fui dar um beijo no rosto dela, ela meio que se afastou. Aí ela olhou assim, não gosta de menina não. Eu digo, vem cá, deixa de ser chata. Aí dei um beijo no rosto dela. Ela deu aquela risada gostosa, que só criança, que só menina, que ainda está naquela fase de transição, não chegou no adulto ainda, consegue dar. Aí eu fui embora. Fui embora, cheguei no trabalho, o movimento estava grande. Parece que duas quadrilhas rivais se encontraram na hora errada. Aí teve uma troca de carícias e tombou um de cada lado, ou os dois de um lado só, mas eles chegaram ali, aí chega a polícia, chega o camburão do ML, é aquela noite tumultuada, que o serviço de rotina fica para depois. Mas eu gostava assim, que daí era agitado, o tempo passava mais rápido, eu tinha mais gente para conversar. Aí depois que a coisa sossegou, eu pensei em tomar um café. Nisso chega mais um, trazendo outro corpo. Tá? Aí o procedimento é sempre o mesmo, vai até o camburão, aí põe na maca, cobre com lençol, entra e chega na minha mão. Chegou na minha mão, eu fui ali ajeitar.
Tô tomando meu café, tô vendo ali, quando eu tiro o lençol, o copo caiu. Plá, eu dei um grito. Eu dei um grito, o rapaz que chegou ali, que estava comigo ali, era um estagiário. Ele olhou para mim. A senhora conhece essa moça? Eu estava trêmulo, eu digo, ai, conheço. Conheço. Aí eu pedi licença e fui até o banheiro, dei uma relaxada, chorei. Meu Deus, era a Luana. Deu entrada como óbito por afogamento. Pelo que eu vi no seu prontuário, o sinistro deve ter ocorrido entre 2 e 3 horas depois que nós nos encontramos. Nossa, aquilo me doeu, aquilo me deu remorso. Eu senti que ela não estava legal, que ela não estava bem. Poxa! Será que ela estava preocupada? Será que ela estava com medo de alguém? Será que ela estava sendo perseguida? Passa um monte de coisa na minha cabeça, mas também não adiantava nada eu perguntar, porque ela não respondia, ela arredia. Mas no final, eu fui saber que não. Que ela tinha atentado contra a própria vida. Aí deu um desespero. A gente sempre fica com aquela... Ai, se eu tivesse perguntado, eu conseguiria evitar. A noite foi horrível. Eu fiquei trabalhando nos baleados, fiquei trabalhando em outros que já estavam ali na fila. Ela eu deixei para o dia seguinte, não queria. Eu olhava aquele rosto. Ela estava tipo um pânico, um rostinho assustado. Ela estava... Meu Deus. Era uma menina. Era minha amiguinha. A noite foi longa. A notícia que eu conhecia a moça se espalhou. Os colegas iam ali, perguntavam se eu estava bem, se não queria que eu desse, sabe, a incumbência a outro. Eu digo, não, deixa, eu só vou trabalhar um pouco a minha cabeça, vou me organizar. E eu até falei que eu fazia questão de cuidar dela, prepará-la. Eu sei que quando eu cheguei no meu apartamento de manhã, nem o meu famoso café da manhã eu tomei. A padaria passou batida. Cheguei em casa, tomei um banho. Aí, claro, o corpo acostuma com aquele horário de refeição. Aí eu fiz uma coisa rápida. Deitei, mas não consegui dormir. Eu não conseguia dormir. Eu só pensava na vida daquela pobre menina. O dia passou para mim, mas aquele dia sem luz. Porque eu curtia estar na minha casinha, eu curtia arrumar minhas coisas, eu curtia ir na feira, eu curtia às vezes ir num cinema à tarde. Mas não. Eu só tinha a cabeça para aquela menina, aquela pobre coitada. Aí automaticamente eu saí para trabalhar na mesma hora do dia, caiu de tarde, peguei o caminho da praia. Lógico, quando eu chego naquele local, assim, naquele quiosque, eu fiquei já olhando, assim, meio que sentindo, sabe? A gente tem aquela coisa, que bom se ela estivesse aqui, eu tô indo, de repente, seu Romário. Eu dei um grito, freiei, que eu dei graças a Deus de ser um setembro atípico, não ter movimento, não ter gente atrás de mim. Senão o cara ia encaixapar a minha traseira. Eu simplesmente freiei com força. E já controlei o carro, encostei. Seu Romário, ela estava ali. Luana estava ali. No mesmo banquinho, sentada, do jeitinho de sempre. Inclusive com a roupa do dia anterior. Aí eu estacionei, saí caminhando assim, fui me aproximando, ela me olhou, oi, eu gosto que você é pontual. Eu disse, ai que bom, não me chamou de senhora, mas eu falei aquilo, eu não sabia como, eu queria ser natural, mas não conseguia, não dava. Ela não podia estar ali, ela estava lá na maca, na geladeira. Eu havia trabalhado o corpo dela à noite. Aí eu perguntei, e aí? Como é que foi sua noite? Ah, normal.
Você teve programa ontem? Não, não, não. Até ele disse, não tive, não. Mas o que você fez depois que eu fui embora? Eu fiquei por aqui. Aí fui caminhar na praia. Digo, ah. E hoje, como é que foi seu dia? Ah, eu tô aqui. Sim, mas antes de vir pra cá, sabe, uma coisa tão sem graça que eu nem me lembro. Eu digo, tá bom. Você quer comer alguma coisa? Quer tomar alguma coisa? Ah, não, não, eu não tô com fome, mas agradeço. Poxa, você é tão legal comigo. E hoje eu sei que você não gosta de menina, né? Eu te vi com o teu bofe. É um gatão, hein? Aquele ali eu cobrava barato. Se fosse em outra situação, eu até daria risada da piada, eu a xingaria, sabe, brincando. Mas não tinha sentido, não tinha nexo, não tinha nada. Eu não conseguia entender aquilo e não tinha como entender. Aí, claro, eu estava morta de fome. Eu pedi um lanche. Tem certeza que você não quer? Não, não quero nada, não. Aí eu estou comendo o meu lanche. Aí ela falando e coisa, de repente ela interrompe. Eu digo, o que foi? Ah, eu tenho que ir. Chegou meu cliente. Aí ela levantou. Tchau. E foi atravessar a rua. Nessa, quando ela foi atravessar a rua, sabe quando a gente está, quando tu tá comendo, tu é pego de surpresa, tu põe o lanche na mesa ali, aí tu vira para olhar. Quando ela falou que o cliente tinha chegado, eu vi encostar um carro preto. Mas quando eu virei para olhar, o carro estava ali, mas ela não estava. Foi que eu prestei atenção e vi que dentro do carro tinha uma mulher estacionada, esperando alguém que eu não sabia quem era, e de repente chegaram duas mocinhas, entraram no carro e ela foi. De pronto. Terminei o meu lanche, paguei, corri para o trabalho. Quando eu cheguei lá, nem cumprimentei ninguém, entrei rasgando. Aí fui abrir a gaveta. Quando eu abri a gaveta e puxei, Luana estava ali. Só que foi quando eu reparei que estava escrito na identificação Ana Paula. Eu digo, será que não é a mesma pessoa? Será que eu confundi? Será que Luana não é o nome de guerra, é o nomezinho dela mesmo? E aqui tem alguém muito parecido, mas, sabe, é muita loucura. Pausa para um pedido. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente. Pois ao se inscrever, deixar o like e comentar, você estará marcando presença aqui no YouTube. É o recado para a plataforma que o Terror Nardna é um canal de bom conteúdo e que justifica ter seus vídeos notificados cada vez mais. E se achar que merecemos, então por favor, nos ajude. O QR Code está na tela, mas se preferir, envie-nos um Pix. E sempre lembrando de agradecer àqueles que enviam suas experiências via e-mail, o e-mail aqui embaixo. Pois eles são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. O nome. A ideia não saía da minha cabeça. Eu a conhecia como Luana, apareceu Ana Paula. Seria Luana realmente um nome de guerra, um apelido? Ou estava falando de pessoas diferentes? Como eu gostaria que Ana Paula e Luana não fossem a mesma pessoa. Infelizmente eram. Eu fui até a secretaria, peguei todas as informações. Quando encontrada, Ana Paula estava só com as suas roupas de baixo. Na areia ela deixou seus pertences. Ali tinha uma bolsa com documentos e principalmente uma carteirinha de estudante da escola de designer. A minha amiga, apesar de toda aquela capa reacionária, racional, revoltada, era uma menina que sonhava em ser uma designer. Cada dia eu me sentia mais próxima de Ana Paula ou de Luana ou qualquer que fosse o nome. Eu tinha que buscar mais informações. No dia seguinte fui até o endereço, até a sua residência.
Estacionei o carro, bati palma no portão. Veio me atender um homem, tipo seus 50 anos, cara de não valer nada. Não queremos comprar nada não, tia. Eu disse, eu não vim lhe oferecer nada. Eu vim lhe fazer umas perguntas. E quem a senhora é para bater na minha porta para fazer perguntas? Eu coloquei assim a carteirinha do IML. Para aquele imbecil, com certeza pareceu que eu seria da polícia. Oh, pois não, senhora, pois não, senhora. Aí eu posso entrar? Sim, entre. Eu puxei o portão, entrei. Aí cheguei até ele e perguntei, o senhor é quem? Ele prontamente respondeu, tipo ritmo de puxa-saco babão, todo humildezinho. Eu sou Admiro, senhora, seu escravo. O que eu posso servir? Disse, o senhor seria o pai de Ana Paula? Sim, senhora, sou o pai de Ana Paula. E o senhor sabe me informar o que aconteceu com a sua filha? Sei, a polícia já esteve aqui, já comentou tudo. Ela fez uma bobagem, né? Ela não batia muito bem, não. Era minha filha, mas não era muito certa, não. Ah, ela não era certa, tá? Junto com os seus pertences, encontraram uma carteirinha da escola de design. É bobagem que a mãe dela botou na cabeça dela. Ó, imagina ter que estudar para ser costureira. Filho de pobre não tem que estudar, tem que trabalhar. E o senhor sabe no que ela trabalhava? Não, ela estava meio no ócio. Ela andou trabalhando aí em caixas de supermercado, mas não deu certo, mas estava procurando trabalho. Ah, ela estava procurando trabalho, tá. E o senhor trabalha no quê? Não, eu também. Eu estou no desvio, ultimamente eu estou no desvio, mas também estou procurando. Ah, e quem sustenta a sua casa? Ah, eu tenho minhas economias. Eu sou um homem organizado. Eu digo, tá, eu podia falar com a mãe dela. Não, a mãe dela está ocupada. Eu poderia falar com a mãe dela, porque eu via a mãe dela pela janela, observando tudo. Aí o homem, repito, pensando que estava falando com alguma autoridade policial, me deixou entrar. Eu entrei. A casa bem arrumadinha, simples, mas bem arrumadinha. Ele entrou bufando, sabe? Foi para a cozinha. Aí eu falei, a senhora é a dona Mara? Sim, senhora, sou eu. A senhora é mãe de Ana Paula? Sou. A senhora sabe o que aconteceu com a sua filha? Ela derramou em prantos. Eu tentando consolá-la, ele olhando ao fundo, estava aquela coisa com os olhos desse tamanho. Aí eu consegui acalmar aquela mãe. Eu disse, a senhora tem alguma noção do por que ela agiu dessa forma? Ela, não sei. A senhora realmente não sabe? Não sei. E cada vez que ela falava não sei, eu olhava para ele. Estava naquela que aquela mulher estava com medo. Aí depois de alguma insistência minha, ela me levou no quarto de Aninha. Aquele quarto de menina. Aquele quarto com as bonecas. Aquele quarto com os livros, tudo muito bem organizado. O quarto com um computador. Ela era, sem dúvida alguma, uma adolescente sonhadora, batalhadora que teria um futuro. Eu saí dali, mas saí revoltada. Mas não sabia como agir. E aí fui procurar quem sabe. Falei com o meu médico legista, um homem já de meia idade, muitos anos, aprendendo com a noite, aprendendo com a vida. E com ele eu não fiz questão de esconder nada. Falei até o fato de estar encontrando Ana Paula na praia, estando seu corpo ali com a gente. Ele era igual a mim, anos de madrugadas conversando com macas ocupadas por pessoas que estavam ali, mas não estavam presentes. Ele não duvidava de nada. Sabia que tudo era possível. Mas daí escutou com atenção. Aí ele perguntou para mim, você acha que o afogamento foi acidental? Eu disse, não. Você acha que tem alguma chance dela ter sido assassinada? Eu digo, não. Até mesmo pelo que eu verifiquei no seu corpo, não. Então ela atentou contra a própria vida? Sim. Mas é claro que isso, embora seja condenado por todos os aspectos, não chega a ser um crime. E se fosse crime, se alguém tivesse que ter sido condenado, já enfrentou a pena de morte. Eu disse,
mas diante do que eu tenho para lhe falar, eu quero ouvir só de sua voz presente o que eu devo fazer. Ele escutou e disse: realmente a causa-morte é conhecida, mas tem outros crimes, provavelmente, andando em paralelo. Aí ele pegou a sua agenda, pegou um cartão, anotou o nome de Dr. Robson. Eu digo: quem é? É um advogado, excelente advogado, é um amigo meu. Eu já vou ligar para ele, vou avisar que você estará na delegacia e que ele tem que estar lá para lhe dar toda a cobertura. Aí pegou outro cartão e colocou: investigador Natanael. Faça questão de entregar esse nome para o Dr. Robson e ele terá que ser o primeiro contato de vocês dentro da delegacia. E assim foi feito. Cheguei lá, pontualmente estava o Dr. Robson, que ouviu toda a minha versão, inclusive a que ele colocou que não deveria ser dita na delegacia, ou seja, ele mapeou o que eu poderia falar. Fomos até o investigador Natanael, que ouviu com atenção e nos encaminhou até a sala do delegado. O delegado escutou e disse que realmente não descartava a hipótese de vários crimes de violência doméstica realizada por aquele homem. Aí puxou a ficha daquele cara. O cara era vagabundo, o cara tinha tudo que era coisa, era uma capivara quilométrica, puxou cadeia, é estelionato, é roubo, é assalto, o homem não valia nada. Aí aproveitou e também puxou a ficha da mãe, da dona Mara. E olha, eu não me surpreendi ao saber que ela também tinha sido prostituta por longos anos, casando com aquele vigarista, talvez sonhando em finalmente ter encontrado um homem que lhe respeitaria e ela poderia construir uma família. Mas logo percebeu que ele queria usá-la para trabalhar na rua para trazer o seu sustento. E quando Ana Paula nasceu, nos primeiros anos ela teve uma infância normal, depois começou a sofrer todos os tipos de agressões até parar na rua também. Eu olhava para o delegado assim, a fisionomia dele era tipo, bom, já é uma questão pessoal. Ele já odiava aquele gigolô safado mesmo sem conhecê-lo. Ele disse: nós vamos atrás. Vamos saber até onde existe a possibilidade dessas suspeitas serem verdade. E pelo que eu soube, eles realmente foram atrás. E não precisou muito para aquele covarde confessar tudo. Bom, senhor Romário, o senhor tem uma noção, ele nem saiu da delegacia. Ele ficou detido para averiguações. Lógico que não existia uma questão legal para essa prisão preventiva. Logo apareceu um delegado de porta de cadeia para falar dos seus direitos. Brasil é Brasil. Ele saiu dias depois, mas saiu depois de ser bem afofado na sala dos convidados pelos investigadores dentro da delegacia. E também depois de passar 2 noites cheias de amor com alguns detentos que foram avisados que ele era metido a comedor. Bom, entendedores entenderão. Ele com certeza sentiu na carne a dor que ele fez a sua filha passar. Se gostou, não sei dizer. Mas ele logo depois foi libertado e teve vida curta na rua. Se tem a ver com algumas questões ligadas a Ana Paula, eu não sei. Mas pode ser muito bem dívidas assumidas que sem a sua fonte de renda ele não conseguiu pagar e os cobradores chegaram. Não me interessa. Dona Mara desapareceu. Assim que o seu marido, excelentíssimo esposo, foi encontrado meio que estragadinho na rua na madrugada, ela pegou o pouco que tinha e sumiu.
A casa foi alugada por outra família. E Ana Paula? Ana Paula nunca mais vi, nunca mais soube. O seu corpo foi requisitado por um tio, um irmão da mãe dela, que não morava na cidade, mas que, segundo consta, gostava muito dela, não sabia nem 1% do que acontecia com ela, e que, pelo menos, deu àquela jovem um sepultamento decente. E eu continuei na minha rotina, carregando o remorso do se eu tivesse percebido, se eu tivesse feito diferente. O se é triste. Mas era algo que eu teria que conviver. Passei por uma fase difícil, Paulo foi um excelente amigo. Um ano depois casamos, tivemos nossos 2 filhos. Estamos aí, tocando a vida. Ele muito bem empregado, graças a Deus, é um homem trabalhador, não nos falta nada. E eu sigo como técnica em necropsia. Se o senhor perguntar por quê, já que eu não vou realizar o meu sonho de ser médica legista, eu não sei dizer. Não sei se eu acomodei, não sei se é porque é o que eu sei fazer, ou gosto de fazer, ou simplesmente que fico aguardando aparecerem na minha vida outras Ana Paulas. Porque com o que eu aprendi, quem sabe dessa vez eu não acerto e consigo evitar o pior.